Bom dia, caros alunos. Então, vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. O tema de hoje é injeção, sobrejeção e bijeção de funções. Essa parte está no nosso livro, nas páginas 128 a 135. Então, vamos nos objetivos. Então, tudo isso aqui, esse objetivo é para a gente chegar em inversão de funções, tá? Então, temos que entender injeção, sobrejeção e bijeção para poder fazermos inversão de função, ou seja, a função inversa. É a função a inversa dela. A função leva de A em B, a inversa leva de B em A. E para isso a gente vai falar sobre injeção, sobrejeção e bijeção de funções. A função injetora. Uma função f de A e B é injetora C e somente C para quaisquer x1 e x2 no domínio. Se x1 é diferente de x2, a f de x1 é diferente da f de x2. Exemplo aqui, domínio contra domínio. 1 é diferente de 0, é diferente de menos 1. Então, a imagem dele tem que ser diferente. É 2. 0 é diferente de 1 e menos 1. A imagem dele tem que ser diferente. 1. Menos 1 é diferente de 1 e de 0. A imagem dele é menos 2, que é diferente de 2 e de 1. Então, para ser injeção, cada seta que sair daqui tem que ir para elementos diferentes lá. Cada elemento do domínio tem imagem diferente no contradomínio, não importando se sobram ou não elementos no contradomínio. Então, todo elemento do domínio, um diferente do outro, tem que ter imagens diferentes uma da outra. Isso se a função for função injetora. Injetora não pode ter dois elementos com a mesma imagem. Tá? Vamos lá. Reconhecimento através do gráfico. Vamos ver o que é uma função injetora através do gráfico. Para isso, basta analisarmos o número de pontos de interseção das retas paralelas ao eixo x. Então, vejam só, para ele saber se é função ou não, eu pego retas paralelas a y. Se cortar em um ponto apenas, ela é função. Se cortar em dois, não é função, certo? É relação. Aqui nós vemos diferente. Para saber se uma função é injetora, eu vou botar retas paralelas ao eixo x. Se essa reta cortar o gráfico da função em apenas um ponto, certo? Como a gente vai ver agora, conduzida por OX, em que y pertence ao contradomínio. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto, ou não cortar o gráfico, então a função é injetora. Vamos por exemplo aqui. Nesse exemplo, as retas paralelas ao eixo x estão cortando essa função aqui, o gráfico dela, em apenas um ponto. Pode ir para o infinito aqui, as retas paralelas também para o infinito, para cortar sempre um ponto. Isso quer dizer que a função é injetora. Ou nesse outro exemplo aqui, ela está cortando o gráfico da função em apenas um ponto, ou não está cortando. Esse aqui é aquele exemplo que sobra elementos no contradomínio. O domínio é mais, tá? Só daqui para lá, só nesse sentido, ao R, que é tudo. Então, aqui está sobrando esses elementos no meu contradomínio. Mas as imagens de um elemento diferente do domínio têm imagens diferentes do contradomínio. Tá? Então, isso caracteriza a nossa função injetora. Se nenhuma reta corta o gráfico mais uma vez, então F é injetor. Reconhecimento através da lei de formação. Se para qualquer qualquer K do conjunto imagem da função F, a equação F de x igual a K, olha só, vamos ver aquelas retas paralelas ao x, passando pelo vertical, pelo nosso y, tá? Como sendo o quê? Funções constantes, tá? Função constante é um número. Então, aqui é a mesma coisa. F de x igual a K. Esse K aqui é uma constante, é um número. Esse K está lá na minha imagem, tá? É lá na minha imagem. Se tiver uma única solução, então, se para qualquer K do conjunto imagem, a função, a equação, né? A equação F de x igual a K tiver uma única solução em A, então, ela é injetora. Exemplo, R mais em R de f de x igual a raiz quadrada de x. Ou seja, R mais porque nós não temos, né, raiz quadrada de número negativo. Então, aqui é o nosso real não negativo, né, que inclui o zero. O zero possivelmente aqui também. Então, vamos ver como é que fica. A f de x é igual a nossa raiz quadrada de x. Então, um K lá da imagem
tá? É a solução para esse raiz quadrada de x. Então, o meu x vai ser um k ao quadrado. Então, esse k ao quadrado aqui está me devolvendo esse x. Se ele está me devolvendo esse x, certo? Por exemplo, né? Olha que aqui é o R+, tá? Não está pegando o R menos. Então, aqui, por exemplo, se der um 2 ao quadrado é 4. Então, para o 2, eu tenho 4 como imagem. Você vê aqui, ó, está me dando apenas os positivos. Então, não venho imaginar o negativo aqui. Menos 2 ao quadrado também é 4. Mas ele não está no meu domínio, menos 2. Então, veja só. Para esse domínio aqui, eu tenho apenas o 2. 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, se eu usar outro, se eu usar qualquer outro aqui, 1 ao quadrado, 1. Não aparece o mais ou menos aqui, tá vendo? Não aparece o mais ou menos. Então, isso caracteriza a injetora, certo? Outro exemplo de função injetora. Aqui, ó, se eu passar retas paralelas aqui, ó, eu vou encontrar mais de um ponto, certo? Então, esse aqui é um contra-exemplo do gráfico, não é injetora. Um contra-exemplo pela lei de formação. Esse aqui é o nosso exemplo ali. Fosse o R. Se ele fosse o R só, aí não. Ali eu teria mais ou menos o K, certo? Eu poderia ter menos 2 ou mais 2, que daria 4. Então, esse é o contra-exemplo. Função sobre-ejetora. Falamos da injetora. Injeção, agora sobre-ejeção. Função injetora. Uma função F de A e B. Você já vê aqui que não é injetora, né? Não é injetora. Não é injetora. Certo? É sobre-ejetora C e somente C para todo Y do contradomínio existir no domínio, existir um X, né, no domínio. Então, olha só. Apesar desses dois aqui terem a mesma imagem, olha só, os dois têm a mesma imagem, tá certo? Não importa para sobre-ejeção, sobre-ejetora, tá? O que eu tenho que verificar é que todo o contradomínio é o conjunto de imagem. Não importa se eles têm dois. Tá? Se ele tiver dois saindo do número 1 aqui, por exemplo, isso não é função, né? A gente está falando de função. Função. Então, se tiver dois elementos do domínio com a mesma imagem no contradomínio, não é problema. Exemplo, f de x ao quadrado, certo? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Já pegamos embaixo aqui. Reconhecimento através do gráfico. Para isso, basta analisar o número de pontos de interseção das retas paralelas do eixo x, conduzidas por cada ponto OY, em que y pertence ao contradomínio, né, de F. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um ou mais pontos, então a função é sobre-ejetora. Presta atenção agora, lá dizia, né, na injetora, né, que tinha que cortar em apenas um ponto ou não cortar. Agora ele diz que todos, tá? Se cada uma das retas cortar um ou mais pontos, então a função é sobre-ejetora. Então agora, obrigatoriamente, certo? Cortar um ou mais, mas eu tenho que ter imagem em todos, tá? Todos os pontos do domínio têm imagem lá e não sobra ninguém lá no contradomínio. Exemplo, aquela mesma. Então vocês veem que essa aqui era injetora, mas também é sobre-ejetora, tá certo? Ela também é sobre-ejetora. Injetora e sobre-ejetora, porque ela está de acordo aqui, ó. Se uma das retas cortar o gráfico em um, cortou em um, ou mais pontos, ela é sobre-ejetora. Agora esse aqui, ó. Agora você veja aqui, ó, você vai falar, ué, mas não está pegando esse daqui, por exemplo, não, agora o contradomínio é só os reais não negativos, pegando zero para cima. Então aqui foi restrito o contradomínio, e aí sim ela é sobre-ejetora, porque aqui vai pegar todos, certo? Se tirar esse mais daqui, aí isso aqui também não é sobre-ejetora, tá? Pode ser injetora, não é sobre-ejetora. Mas botando o R+ aqui, nós transformamos agora no nosso conjunto de imagem em todo o contradomínio. Então sempre teremos, certo? Uma reta cortando em um ou mais pontos aqui. No caso, está cortando em dois, tá certo? Então a diferença lá que era um único ponto, certo?
E não importa se não cortar aqui não, aqui tem que cortar em todos, tá? Então, todo contradomínio é imagem de alguém lá do domínio. Através da lei de formação. Se para um K qualquer, lembrando que K é aquela função constante, então esse K aqui é um número. Do contradomínio da função, a equação f de x igual a K tiver pelo menos uma solução. A função é sobrejetora. Então, se tiver pelo menos uma solução, tá? Pelo menos uma, pode ter duas, mas pelo menos uma. Não pode ter o quê? Nenhuma, tá? Nenhuma. Ou seja, elementos do contradomínio não foram imagem de ninguém do domínio. Aí não, está errado. Vamos ver aqui. F de x ao quadrado, tá? Agora aqui, ó, R em R. K é igual a x ao quadrado, então é mais ou menos K. Aqui é R mais, tá? É mais ou menos K. Aí sim. Exemplo. F de menos 3 ao infinito dá F de x ao quadrado menos 3. Então, esse aqui, ó. Então, você restringiu o contradomínio, certo? Para que todo ele seja o conjunto imagem. Então, esse de baixo não serve, só esse. Então, agora, tudo isso aqui. Então, essa curva aqui, ela abre para o infinito, certo? Ela abrange todo o conjunto dos reais e pega apenas o contradomínio aqui, ó, que é de menos 3 ao infinito, que também é o conjunto imagem. Então, a sobrejetora, ela tem essa característica do contradomínio ser o conjunto imagem. Não sobra ninguém no contradomínio. Contra-exemplo, né? Agora sim, aquela de R em R. Agora não tem a limitação. Agora ele está dizendo que a função é todo o contradomínio. É o y todo. Certo? Lembra que ali a gente restringiu aqui, ó, em menos 3 ao infinito. Certo? Agora não restringiu. Então isso aqui é um contra-exemplo. Por quê? Tem esses elementos aqui que não tem imagem lá. Não é imagem de ninguém. Certo? Não é imagem de ninguém. Isso quer dizer, então, que não é uma função sobrejetora. Tá certo? É injetora? Sim, é injetora. Porque qualquer reta... Não é injetora. Porque vai cortando dois. Presta atenção, não é injetora. Só fosse injetora se a gente tirasse um braço desse aqui. Ou desse lado ou desse. Tá? Aí a gente ia limitar ela também. Era só limitar quem? O nosso domínio. Se nós limitarmos o nosso domínio aqui a um R+, só ia pegar esse lado de cá. Aí ela seria função. Injetora. Função bijetora, ou seja, uma bijeção, né? Vamos lá. Uma função f de A em B é bijetora sem sombra de C. Para quaisquer x1 e x2 do domínio da f, então está aqui. Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente da f de x2. Tá certo? E, para todo y pertencente ao contradomínio, existe um x no domínio. Então, para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ou seja, tem que partir retas daqui, encontrando elementos diferentes no contradomínio. E, além disso, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Ou seja, o contradomínio é o conjunto imagem. E essa caracteriza a nossa bijetora. Reconhecimento através do gráfico. Vamos ver. Para isso, basta analisar o número de pontos de interseção das retas paralelas ao x, conduzidas por cada ponto a y, em que y pertence ao contradomínio. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto, então a função é bijetora. Então veja agora que juntou os dois, da injeção e da sobrejeção, para ser uma bijeção. Ela tem que, vamos lá, exemplo. Aqui, ó, lembra que eu disse que ela era injetora, né? Esse exemplo, e também do sobrejetora, ela apareceu também, esse gráfico, certo? Isso quer dizer que essa função era bijetora. Ou seja, retas paralelas, corta o gráfico em apenas um e sempre corta o gráfico em todo o meu contradomínio. Todo contradomínio é o conjunto de imagem. Outro. E essa aqui, ó, também. Então, vocês veem para ser sobrejetora, certo? Todas as retas, certo? O meu contradomínio tem que cortar ela, certo? Tem um ou mais, certo? Mas para ser injetora, tem que cortar apenas um. Não importa o que sobra. Mas não pode sobrar porque ela é bijetora, bijeção, né? Se é uma bijeção, não pode sobrar ninguém no contradomínio e tem que cortar em apenas um ponto. Não pode ser em dois. Mesma coisa acontece aqui, ó. Todo contradomínio, que é R, é o conjunto de imagem. E todo elemento do domínio tem imagem no contradomínio, tá certo?
Reconhecimento através da lei de formação. Se para qualquer K, lembrando que é a constante do contradomínio da função, a equação f de x igual a K tiver uma única solução. Então, vocês veem que a gente está igualando a função a uma constante, para poder ver se ela corta essa constante. Certo? É bijetora. Vamos ver o exemplo. X é raiz de x, né? Raiz de x igual a K, e o x é igual a K ao quadrado. Tá? Aqui, mais uma vez, né? Então, presta atenção, vocês, mais uma vez, tinha que ter limitado o meu domínio, certo? Vamos para o próximo. Exemplo, o gráfico abaixo representa a função f, que é r, então, que é f de x é x ao cubo. É um exemplo. Então, já vimos ali no exemplo anterior que todas as retas vão cortar ele, certo? Não sobra ninguém, todos têm margem, e cortem apenas um ponto. Contra-exemplo, não é bijeção. Essa aqui não é bijeção, porque ela não é nem injetora, né? Nem sobrejetora. Ela não é injetora nem sobrejetora. Para ser bijetora tem que ser os dois, injetora e sobrejetora. Exercício. Classifique cada uma das funções aqui como injeção, sobrejeção ou bijeção. Vamos lá. De R em R+, limitei, x a 4. Então, vai aparecer o quê? O nosso parte negativa, vai ser só positivo. Então, ela aí. Vamos lá, todo exemplo. Opa, vamos ver uma por uma aqui. Como o contradomínio da G é R+, consideramos que K pertence a esse contradomínio, temos então que x a 4 é igual a K. Isso vai dar 4 raiz quarta de K e menos raiz quarta de K. Tá certo? Veja que isso daqui, gente, era do domínio. O domínio era todo R, certo? Vai levar no contradomínio. O contradomínio é o K. Então você vê que isso aqui está pegando 2 lá. Tá certo? Note que qualquer K do domínio é imagem de algum X do domínio, né? Imagem de algum X do domínio. Logo, a função é sobrejetora. Não é injetora, é sobrejetora. Por que não é injetora? Porque apesar de ter limitado aqui, ele aparece sempre 2 elementos lá, tá certo? Como K é imagem dos elementos, de 2 elementos distintos do domínio, então ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não é bijetora. R menos 2 em R. Então ele tirou esse elemento aqui, ó, menos o 2. Por quê? Porque aqui 0 não seria real, certo? Então ele quer essa função. Então vamos lá. Vamos ceder o contradomínio é todo R, considerando o K pertencente a esse contradomínio, temos então isso aqui, que vai ser K vezes X menos 2. Então aqui você vai ver o seguinte, ó. A função H não tem solução para K igual a 0. Porque isso aqui vai multiplicar por 0, vai dar 0, 0 não é igual a 5. Então não tem solução. Então tem um elemento aí que não está sendo considerado, né? Então ela não é sobrejetora. Ela não é sobrejetora porque o K igual a 0 está sendo considerado. Ele diz que é todos os reais, o 0 é real, e não está sendo considerado. Então ela não pode ser sobrejetora, certo? Porque um elemento na imagem não é imagem de ninguém no domínio. E aí, considerando o K diferente de 0, a equação tem uma única solução. Logo, a equação é injetora. Ela é injetora, mas não é bijetora, por quê? Porque ela não é sobrejetora. Certo? E agora, essa aqui de R em R, então, porque x é 2x mais 4. Como CD é todos reais, né? Contradomínio. Considere K pertencente a esse contradomínio, temos então que 2x mais 4 é igual a K. E aí temos que x é igual a 4 mais menos K menos 4 sobre 2. Assim, para qualquer K que nós colocamos aqui, nós vamos ter solução. Certo? Qualquer K que colocar aqui tem solução. E essa solução é única. Porque aqui, ó, se eu botar 4, 4 menos 4, 0. Né? O 2 é 0, o x é 0. Se eu botar 1, menos 4 menos 3, o 2 menos 1,5. Então, o meu x é 1,5. Tá certo? Vocês estão vendo que está invertendo, né? Está vindo lá da imagem para o domínio. O K é da imagem. Logo, T é bijetora. Por quê? Porque ela é